Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Tempo Precioso. Estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Rede Super MS, da IEF Nacional, e eu tenho certeza absoluta que Deus ele irá abençoar a sua vida no programa de hoje, onde nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu digo uma situação assim, um episódio mais esperado pelos cristãos, que é a segunda volta de Jesus Cristo. E quem estará conosco nesta programação nos próximos minutos será o pastor Fabrício Moura, trazendo toda a explicação sobre esse assunto. Você que precisa, você que quer verdadeiramente aprender sobre isso, você não pode ficar de fora, você precisa estar conosco até o fim para que você seja muito abençoado no poder de Deus. Lembrando a todas as pessoas que nesse domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós temos 2 cultos abençoados aqui na Igreja Evangélica da Família, respeitando toda o decreto, biossegurança e assim por diante. As pessoas, por exemplo, que querem participar do culto presencialmente, que não estão sentindo nenhum sintoma de nenhuma enfermidade, né? E não são do grupo de risco, essas pessoas, o que elas devem fazer? Essas pessoas, elas devem enviar os seus nomes para o WhatsApp 98140 3848, 98140 3848, para que nós possamos colocar o nome de todos vocês na lista presencial. É um número limitado que nós podemos ter aqui neste espaço ao qual nós ministramos um culto a Deus. Na Avenida Eduardo Elias Aran, 736. Avenida Eduardo Elias Aran, número 736, é o seu ponto de encontro com a bênção no nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Você não pode ficar de fora. São muitas pessoas que estão sendo alcançadas através dos cultos, através do programa Tempo Precioso, pessoas de diversos estados e até países que estão nos acompanhando. Nós ficamos muito felizes com tudo isso que Deus está fazendo. Deus está aí soprando a palavra dele, Deus está espalhando a palavra dele. E seja inteligente, pegue uma mensagem, pegue a palavra de Deus e coloque no seu coração para a glória de Deus. Outra coisa que eu quero falar com todos vocês é a respeito desse propósito que nós estamos fazendo até o dia 31. Essas pessoas que estão sendo abençoadas através dessa programação, na verdade, as pessoas estão sendo escolhidas a dedo, né? Deus está tocando nos corações. As pessoas estão entrando em contato comigo, estão dizendo: Pastor Paulo, eu quero concordar com esse propósito. A Bíblia fala que existe uma carta de afronta contra Ezequias e contra Isaías, ou seja, contra Judá e contra Jerusalém. Essa carta de afronta fora enviada por um rei chamado Senaqueribe. Esse rei, ele não temia ninguém. Só que agora esse rei, ele está entrando num território onde Deus é Senhor naquele lugar. E a Bíblia fala que houve uma concordância, segundo Crônicas 32, do 19 em diante, houve uma concordância entre Isaías, houve uma concordância com Ezequias, e eles oraram a Deus, e todas aquelas afrontas caíram por terra. Eu quero, até o dia 31, estar nessa concordância com você. E na oportunidade, estamos orando por todas as pessoas, independente, tá? Mas na oportunidade, eu também estou levantando alguns irmãos para nos ajudarem com uma oferta simbólica de R$100. Pelo menos aí 100 pessoas para nos ajudar a manter essa estrutura para que o evangelho continue sendo pregado através da Rede Super, através da Igreja Evangélica da Família, das redes sociais, enfim. Temos funcionários, temos todo equipamentos, temos uma despesa com água, com luz, com sinal que é transmitido da net. Então nós estamos lutando para o evangelho ele ser propagado e chegar na sua vida. Sabe por que nós fazemos isso? Por que nós investimos nisso?
porque a palavra de Deus diz que o evangelho vai resultar em salvação. Então, por isso que nós estamos investindo e insistindo. Então, se você é uma pessoa que Deus está, nesse momento, tocando seu coração, semeie nessa obra, envie para mim o seu comprovante, tá bom? Telefone para você fazer isso pode ser esse que a gente sempre dá, 8140-3848 ou 99278-3906. 99278-3906. E nesse momento nós vamos começar aqui a falar sobre esse assunto que é a segunda vinda de Jesus. E para falar conosco sobre isso, nós vamos aqui chamar o nosso amigo direto ali de Cuiabá. E hoje eu vou ficar aqui sentadinho no meu banquinho, preparar até um banquinho para mim aqui. Esse pessoal cuida bem da gente, né? Deixa eu me acomodar aqui. Deixa eu chamar aqui o pastor Fabrício Moura. Pastor Fabrício Moura. Pastor Fabrício Moura, arrumaram até um banquinho para mim aqui, ó. Cada vez melhor, né, apóstolo? Que bênção. Uma honra estar com vocês aqui, novamente, com nossos telespectadores também. Essa equipe aqui, eles estão me surpreendendo a cada dia. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tempo Precioso. Hoje vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. E é algo muito esperado, né? Algo muito esperado. E as pessoas, elas precisam ter esse acontecimento vivo dentro deles, né? Porque a qualquer hora Jesus pode voltar. A Bíblia fala que ele não sabe o dia nem a hora, né? O Pai assim o sabe. O Pai sabe o dia, o Pai sabe a hora. Mas a Bíblia nos mostra sobre os acontecimentos, né? A Bíblia fala sobre os acontecimentos. E é isso que nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre esses acontecimentos, sobre essa situação toda. E a gente tem o prazer de recebê-lo aqui para que nós possamos aí compartilhar um pouco disso, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fabrício, como será essa vinda de Jesus? Essa situação tão esperada, como será? Apóstolo Paulo, é muito importante termos em nossa mente, em nosso coração, de que se trata de uma promessa de Deus, uma promessa de Cristo e uma promessa do Espírito Santo. Ela é tão séria, ela é tão importante para a vida do crente, para a vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, daquele que quer reinar, que ela possui até mesmo galardão. Nós já estudamos aqui sobre o Tribunal de Cristo e falamos a respeito dos galardões. E uma das coroas que será reservada para aqueles que vencerem é a coroa da justiça, que está reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. A nossa geração, como nas gerações anteriores, haviam pessoas que ridicularizavam a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo chega a combater essas seitas heréticas, esses pensamentos filosóficos que negavam a vinda de Cristo. Alguns até zombavam dizendo assim, não está demorando demais? E o apóstolo Pedro diz que ele não tarda, ele apenas é longânimo para que todos se arrependam. Então é muito importante, em primeiro lugar, sabemos que se trata de uma promessa. E toda promessa de Deus, quando é cumprida, ela vem com recompensas, ela vem com bênçãos, ela vem com galardão. E a pergunta que o senhor fez é, como será? Para nós que somos dispensacionalistas, nós cremos que será em duas fases. A primeira fase é aquilo que nós chamamos de arrebatamento da igreja, quando Cristo vai livrar a igreja da ira, ou seja, da grande tribulação. E a segunda fase é a sua vinda propriamente dita, a sua vinda em glória. Na primeira fase, Cristo não colocará os seus pés na terra. Ele virá sobre as nuvens, mas nas nuvens irá arrebatar a igreja nos ares, nas alturas. Também conhecido como rapto, ou harpazo em grego, que significa rapto, é quando virá uma vinda muito rápida, muito repentina. Jesus Cristo falava sobre isso,
Nós temos até o texto de Mateus, capítulo 24, no versículo 27, onde Jesus fala a velocidade que será, a rapidez que será. Ele diz assim no versículo 27 do capítulo 24 de Mateus: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele fala de algo que vai ser muito rápido. Então, nesse rápido, Cristo vem pela igreja. Ele vem para a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, expressa muito bem isso, dizendo que Cristo vem para isso. E quando ele vem? Como será isso? Isso será antes da tribulação, quando Cristo estará voltando para resgatar a igreja. Romanos capítulo 5, versículo 9, quem está na sua casa quiser vai poder ver essa passagem. No rapto, é importante entendermos que no arrebatamento, nessa primeira fase da segunda vinda de Jesus, na primeira fase, ele virá até as nuvens. Ele não vai pisar na terra. Nós temos para poder contribuir com isso 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Ele vem solteiro. Quando ele vier no arrebatamento, ele vem solteiro. As bodas do Cordeiro, apóstolo, ainda não aconteceu. Ele vem solteiro no arrebatamento. Na segunda vinda, na segunda fase da sua vinda, ele retorna casado. As bodas do Cordeiro já aconteceu. E quando ele descer para pisar nos seus pés no Monte das Oliveiras, ele já virá com a noiva. Ele voltará já com a igreja ao seu lado. Abre meu áudio aí. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Jesus vai voltar, então, nas nuvens para buscar a sua igreja. Sim. Tem muitas pessoas nos assistindo agora. Quem é a igreja de Cristo hoje? Como que o senhor define a igreja de Cristo hoje para que a pessoa possa se localizar? Se ela sobe ou se ela fica nos dias de hoje? A igreja de Cristo, em primeiro lugar, é o corpo de Cristo. Cristo tem um corpo e ele decidiu que esse corpo seria a igreja. Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Adão era o cabeça da Eva. Veja, Adão pecou, o corpo padeceu. Todos os seres humanos pecaram em Adão, porque todos os seres humanos estavam em Adão. Por isso, quem está em Adão vive debaixo da maldição do pecado. Cristo é o cabeça. Todo aquele que está em Cristo, veja, no corpo de Cristo, não há maldição alguma, conforme diz Romanos 8, porque não há nenhuma maldição para aquele que está em Cristo Jesus. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, a igreja é o corpo de Cristo, que é formada por muitos membros. O Paulo, na sua carta aos Coríntios, define que nesse corpo há muitos membros. E nem todos os membros são iguais. Que se todos boca, né? Quem seria as mãos? Quem seria os pés? O importante, a resposta importante nesse questionamento que o senhor colocou, apóstolo, é que só pode ser igreja aquele que está no corpo, aquele que está ligado na árvore, aquele que foi enxertado na videira, aquele que pensa ser, mas não está. Se ele não está, é por isso que Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Então tem muita gente que... Uma pessoa que ela está em Cristo, uma pessoa que ela está no corpo, como é que a gente identifica isso? Quer dizer, a pessoa ela tem o fruto, ela é parecida com Cristo, ela tem ela tem comportamento de salvo, ela tem um antes e um depois de Cristo, porque pelo que eu entendi aí, para que nós sejamos igreja de Cristo, corpo de Cristo, nós precisamos passar por uma transição, né? Uma transição, porque você falou em Adão e você está trazendo Cristo. Quem está em Adão, então, no caso, por exemplo, se a pessoa ela não confessou Jesus como Senhor Salvador, aquele que morreu, ressuscitou e nos justificou no seu sangue, enfim,
essa pessoa, então, se Jesus voltar hoje, ela fica? Apóstolo, Jesus Cristo disse que no mundo espiritual, cada pessoa será conhecida pelo seu fruto. Ou seja, não são pelos galhos, nem pelas folhas. Então, cada ser humano, cada pessoa é conhecido pelo fruto. Jesus disse que sem mim, nada podeis fazer. Então, não podemos produzir frutos dignos da eternidade. Por que eternidade? Porque ele disse em João 15 que eu vos chamei para dar fruto e o vosso fruto permaneça. Então, as pessoas que são corpo de Cristo, que são igreja, são conhecidas pelo fruto. As pessoas que vão reinar com Cristo, as pessoas que vão participar das bodas do Cordeiro, as pessoas que vão participar do tribunal de Cristo para receber galardão, você pode perceber pelos frutos que elas dão. Aquele que não dá fruto, porque tem gente que dá fruto ruim, fruto apodrecido, mas há aqueles que não dão fruto. Olha só, aquele que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Aquele que não dá fruto não permanece para sempre. Então, quem é que vai ser arrebatado? Quem dá fruto. Quem não dá fruto não aguenta, não suporta. Ela até fica 1 ano, 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, depois ela não aguenta mais. Qualquer motivo será suficiente para ela se desviar. Será suficiente para ela se afastar. Por quê? Porque ela não trabalhou a salvação dela. Ela aceitou Jesus no seu coração. Jesus ama ela. Ela, então, confessou Jesus com seus lábios. Ela até crê na ressurreição de Cristo. Mas ela não está em Cristo. Veja, está em mim e eu em vós. Foi o que Jesus disse. Pastor, está isso em mim muito, e eu em vós. Profundo. É muito profundo isso. Então quer dizer que existem pessoas que aceitaram a Cristo, que confessaram Jesus, que estão nas igrejas, estão inertes, não estão, estão ocupando, vamos supor assim, os bancos, mas não está exercendo o seu papel de discípulo, dando muito fruto, que assim o Senhor falou, como o Senhor está falando aí agora. Então, se Jesus voltar hoje, muitas pessoas que estão assim, correndo para si e por si, em vez de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, essas pessoas podem ficar para a grande tribulação. Exatamente. A grande tribulação vai ser uma escola para ela ter a oportunidade de lutar, o que ela não quis lutar antes do arrebatamento. Que coisa, infelizmente, hein? Muitos crentes derrotados, porque há os crentes que são vencedores. Como eu sei disso? A palavra diz, está no Novo Testamento, dizendo que aquele que é mais que vencedor é aquele que tem Jesus, né? Romanos 8 diz isso, somos mais que vencedores em Cristo, quando nós estamos em Cristo. Ok? Aí ele diz assim, ó, ao que vencer. Ao que vencer. Então, peraí, se nós somos mais que vencedores, por que tem essa palavra ao que vencer? É porque existe uma diferença entre você ser mais que vencedor e aquele que vai vencer. Porque você ser mais que vencedor é em Cristo. Todas as lutas e batalhas que Cristo enfrentou, você vence com ele. Agora, o vencedor é aquele que tem que trabalhar pela sua salvação. O que é trabalhar pela sua salvação? É trabalhar a sua salvação que você já tem. É fazer a manutenção dela. Exemplo, Jesus venceu na cruz do Calvário e nós temos a vitória. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Nós temos a vitória. Nós vamos ressuscitar com Cristo no último dia. Nós já derrotamos o diabo, temos autoridade para ele fugir da nossa presença. E o pecado principal, o pecado de Adão e Eva, também foi vencido na cruz. E agora nós temos autoridade para vencer os pecados do dia a dia. Esses pecados do dia a dia é o que eu chamo de ser mais que vencedor. Existem pessoas que fumam, mas não conseguem vencer o vício. Existem pessoas que bebem bebida alcoólica e não conseguem vencer o alcoolismo. Então essas pessoas irão para a grande tribulação mesmo sendo de Jesus. Só que elas vão para a grande tribulação com o conhecimento de Cristo. Elas não vão receber a marca da besta, pelo menos eu imagino que elas não aceitem, né? Também vai haver aqueles que podem ceder, que podem enfraquecer, mas elas pelo menos já vão com esse conhecimento que o mundo não tem.
Se E nessa elas já saberão pandemia, que elas vão ter que lutar. se nessa pandemia muitas pessoas já se dispersaram, imagina a grande tribulação, né? Exatamente, apóstolo. Exatamente. Esse é um treinamento do diabo para as pessoas, né? É, As pessoas já estão abrindo mão da sua liberdade, elas já estão abrindo mão de muita coisa por causa do medo. O exatamente. medo é a maior ferramenta de controle. O medo é a maior ferramenta de controle, é verdade o que você está falando aí. Eu abri bastante esse ponto aí, porque eu fico imaginando, né? A pessoa, ela está na igreja, mas às vezes, quando eu falo a pessoa, eu tô pregando para mim, estou pregando para todos nós, né? Nós todos somos participantes sempre da palavra de Deus, porque quem nos dirige é o Espírito Santo. Eu fico imaginando aquela pessoa que está na igreja e ela não quer compromisso com as coisas de Deus. Ela se nega a dar fruto, ela se nega ao compromisso, ela se nega a exercer aquilo que ele tem como dever de cristão dentro da congregação, na sua casa, em relação à sua família, o marido, a esposa, os filhos, né, em relação até mesmo a contribuir com a obra de Deus. Eu sou bem tranquilo em falar sobre todas essas coisas, porque eu tenho que crer naquilo que eu prego, né, pastor? E eu fico olhando, imagine se Jesus volta hoje, tantas desculpas que nós damos para ele, tantas coisas que nós colocamos na frente daquilo que Deus nos mandou fazer, daquilo que Deus colocou diante de nós para fazermos. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê que quando a gente quer alguma coisa que nos interessa, a gente arruma tempo. Se a gente quer alguma coisa que nos interessa, a gente trabalha dia, trabalha à noite e a gente vai e faz. E a gente não coloca essa mesma intensidade, dedicação nas coisas de Deus. E olha só, o que essas pessoas elas podem estar perdendo, né? Elas podem estar perdendo, elas podem enfraquecendo, vai enfraquecendo, porque a Bíblia fala que é dando que se recebe. Ontem eu preguei uma mensagem aqui na terceira carta de João, quando ele fala para o Gaio, né? Ele mostra ali o amor que ele tinha por Gaio, e aí eu falei do amor que Deus tem por nós, sobre o desejo que a gente vá bem em todas as coisas também, como diz Jeremias 29:11, para nos dar um fim que nós esperamos. E ali o João, ele fala assim, ó, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. E ontem, pastor, eu falei sobre uma prosperidade diferente, sobre uma prosperidade da alma. Ou seja, o desejo do João é que o Gaio ele prosperasse, assim como a alma dele era próspera. E às vezes a pessoa ela não está se preocupando em prosperar na alma, né? E prosperar na alma nada mais é do que aquilo que o Senhor Deus falou para Josué: medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque isso fará prosperar o seu caminho. Lá em 2 Crônicas 32, perdão, 2 Crônicas 26, um rei chamado Uzias com 16 anos, ele buscou o Senhor, ele prosperou tanto na alma. Depois ele foi, enfraqueceu, entrou no orgulho, na soberba, achou que ele era o cara, e aí você vê, a alma dele empobreceu automaticamente, a lepra entrou e ele foi até o fim assim. Então nós precisamos, diante de Deus, nós precisamos enriquecer a nossa alma com a palavra de Deus. Um programa como esse traz uma riqueza muito grande na nossa alma, traz um conhecimento e entendimento. Então eu abri esse parênteses para mostrar para você que está nos assistindo nessa hora, que somente a igreja vai subir, gente. Então, a Bíblia fala que a gente tem que tomar muito cuidado. Somente a igreja vai subir. Então, para você ser igreja, isso não é uma imposição de Deus, é um privilégio. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador e tenha os frutos, tenha os bons frutos, porque a igreja ela é diferente. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra, né? Isso não quer dizer que eu não preciso estar na igreja, mas eu preciso estar e ser. É como às vezes eu falei aqui já para algumas pessoas, eu também aquilo que o senhor já falou, pregando para as pessoas, orientando, discipulando, que fazer qualquer um faz, mas Deus ele se preocupa com aquele que é também. Então nós precisamos ser para que um dia
nós venhamos estar preparados para que o Senhor venha das nuvens nos arrebatar, nos levar para Ele, para essa grande glória. Voltando ao arrebatamento, pastor, agora o povo já entendeu o que é ser igreja. Voltando ao arrebatamento, o senhor pode continuar falando sobre a questão. Sim, no versículo 29 de Mateus 24, já diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, Jesus vem, ali já está dizendo o que vai acontecer, ó, daqueles dias o sol, né? Fala que o sol já não vai mais dar a sua luz, escurecerá, né? A lua já não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E aí, então, ele começa a relatar a segunda vinda. A segunda vinda é logo depois da tribulação daqueles dias, no versículo 29. Enquanto lá o arrebatamento é antes da tribulação, a segunda vinda será depois da tribulação. E Mateus 24 expressa muito bem isso, né? Na segunda vinda, diferente da primeira, Jesus já volta com a igreja ao seu lado, apóstolo. Por isso nós entramos nesse assunto, né? Ele volta com a igreja ao seu lado. E ele vem ao som da trombeta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que é o som da última trombeta. O apóstolo João, em Apocalipse, diz que essa é a sétima trombeta. Então, a segunda vinda terá o toque do chofar, o toque da trombeta, que vai anunciar a chegada de Jesus com seus santos, conforme diz Zacarias 14, juntamente com os seus santos anjos também. Por isso que haverá silêncio no céu durante meia hora. O céu todo vai descer. Vai ser um grande evento, um acontecimento. Deixa eu ler um texto aqui que eu acho que vai... Eu acho esse texto aqui fantástico. Sim. É Apocalipse 19. Exatamente. No versículo 13, quando fala dessa segunda vinda, né? Sim. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse exército, é importante falar que quando alguém quiser, né, pastor, ver Jesus, é só abrir a Bíblia, né, ou ir numa igreja que prega a palavra, né? Porque o nome dele é a palavra de Deus. E esse versículo 14, e seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco. Quem são esses? Esse exército é a igreja. Olha que coisa linda, rapaz. E os salvos do Antigo Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, Abacuque, todos esses personagens estarão lá também. Noé, Sem. Que coisa maravilhosa. Todo esse pessoal estará lá. Que coisa linda. Então, fantástico. Quer dizer que a pessoa, quando ela fala não para Jesus e sim para uma vida de pecado, pastor, ela está abrindo mão de estar nesse exército. Perfeitamente, apóstolo. E com uma observação. É um evento. A Bíblia chama isso de evento. O apóstolo Paulo diz que é o evento. Agora, quando nós temos um evento, o que nós fazemos? Nós nos preparamos para esse evento. E qual é o grande problema que nós temos hoje no meio do povo de Deus? Não tem se preparado para o evento. Quando nós vamos a um evento, a gente toma banho, se prepara, pega a melhor roupa, aguarda aquele momento com muita ansiedade. Assim é com um evento. Um casamento, um aniversário, uma festa, uma reunião. O que acontece com a gente? Nós não acabamos treinando o povo para se preparar para esse dia. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, preparando o povo, conscientizando todos que estão nos assistindo de que ele vai voltar. E não adianta se enganar, né, pastor? O senhor está falando em Hebreus 9, 28, ali fala, né?
o 27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam. Olha que coisa séria. Para a salvação. Quer dizer, você falou de um evento, né? Exato. Aqui o Senhor também traz uma situação em que o povo deve se preparar para isso. Exatamente, preparação total, porque naquele dia do reino haverão aqueles que não estarão com suas vestes. Lembra da parábola das bodas, que o pai convida as pessoas, elas rejeitam o convite, porque elas queriam casar, cuidar dos seus pais, cuidar das suas terras. E aí então, o que acontece? Ele fala, estende o convite para todas as pessoas. E eles são convidados pobres, coxos, mancos, são convidados todas as pessoas, gentios. E quando eles estão dentro das bodas, no aniversário, o pai vai fazer uma revista para saber se eles estão vestidos com vestes nupciais. E aqueles que não estão com as suas vestes nupciais, eles são retirados das bodas. E eles lançai-os fora, aonde há trevas e ranger de dentes. Então, se não tiver preparado, não vai. Se não tiver consciente, vai sofrer. Não tem como, não adianta a gente querer passar, tampar o sol com a peneira como se não fosse acontecer. Não, vem o dia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer que Abraão viu o dia do Senhor e exultou, ou seja, deu júbilos, deu saltos, como quem comemora o gol do seu time do coração. Da mesma forma, Abraão, quando viu o dia do Senhor, ele exultou. Então, nós sabemos que virá o Senhor com seus santos, diz a carta de Judas. Então, o senhor falou aí, né, um banho, uma preparação para tirar sujeira, para se limpar, né? E eu queria, o senhor como um estudioso da palavra de Deus, eu sei que esse nosso bate-papo vai chegar aí a tantos lugares aí importantes que Deus vai trabalhar. Eu tenho muito preocupado, pastor, com essa questão da hipergraça. E muitas pessoas estão procurando uma igreja que lhe agrada, aquilo que não tem mudança, que não tem transformação. Porque eu acredito que Jesus levou os nossos pecados, sim, mas eu acredito que a pregação contra essa carne que nós temos, essas obras da carne, essa concupiscência, esses desejos desenfreados, essa coisa toda, ela tem que estar viva dentro da igreja. E a gente vê poucas pessoas, né? Agora está aparecendo um pouco mais, falando sobre essa situação, combatendo o pecado, ou seja, lavando a igreja, limpando, lavando os pés da igreja, trabalhando a igreja para essa salvação. Na sua opinião, eu gostaria de saber essa questão da hipergraça. Se houvesse um arrebatamento hoje, essas pessoas que estão envolvidas nisso, até mesmo sem conhecimento, né? Pessoas carentes que caem na conversa, que vai sendo levada e aquela coisa toda. O que seria? Seria muito triste para essas pessoas, eu acredito, não sei na sua opinião. Apóstolo, o Senhor Jesus... Sem querer julgar também, né? Sem querer julgar. Nós estamos no intuito aqui de fazer a pessoa pensar, né? Sim. O Senhor Jesus, assim como os apóstolos, nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos, né? E os apóstolos na doutrina de Cristo, né? E a palavra diz que há muitas doutrinas de homens, doutrinas de demônios, há muitos caminhos, né? Doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, são muitas doutrinas infiltradas no meio da igreja, e uma das piores doutrinas que foram infiltradas no meio da igreja é a hipergraça. Essa é perigosíssima, porque essa tem roubado do povo de Deus o reino. A hipergraça tende a fazer uma leitura de que a graça ela vai compreender todo o processo de salvação, de redenção, de reino do povo. E o que a graça compreende? A graça é a chance de Deus para o caído,
é a chance de Deus para que a gente reconheça a sua misericórdia, o seu amor. A graça vai alcançar o perdido, a graça vai fazer com que nós alcancemos a salvação, a graça vai fazer com que nós reconheçamos o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, a sua ressurreição. A graça leva a todo esse start, esse primeiro passo, esse início. Agora, depois de tudo isso, que já é grande coisa sim, que é muito importante, com certeza é fundamental, é a base, depois de tudo isso, vem o segundo passo. Bom, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é graça. E quando eles pregam isso na hipergraça, eles não estão dizendo algo errado, eles estão dizendo algo certo. Está certo, eu estou em concordância. Acontece que a hipergraça, ela se esquece das outras fases do evangelho. Ela se esquece daquela fase que diz assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Eles não pregam essa segunda parte. Eles pregam só a primeira parte. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, Mateus 11, e eu vos aliviarei. Então, eles se esquecem da segunda parte, que é: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Agora, apóstolo, tomar a cruz é fácil? Né? Tomar a cruz não é renúncia? É renúncia. A cruz então, já eles se tudo, esquecem né? de pregar. É morte, né? A morrer a cada dia, né? Exatamente. Eles se esquecem de pregar. Eles queimam etapas. Eles entendem que a primeira parte é tudo. A primeira parte não é tudo. E é lógico, um dia, se a gente abordar esse tema aqui, um estudo em cima disso, eu posso abranger com mais detalhes para esclarecer a mente daqueles que ainda estão confusos. Porque você vai numa igreja que prega hipergraça e você é uma pessoa neófita, você é nova na fé, ou você veio de uma igreja muito legalista, você ouve a mensagem da hipergraça, você se apaixona, porque significa ali uma libertação, uma liberdade. Mas veja, se você vem de uma igreja extremamente legalista e você vai para a hipergraça, você se apaixona, você apenas está saindo de um extremo para entrar em outro extremo. Você ainda não encontrou o ponto de equilíbrio. A pessoa não encontrou ainda o caminho correto. Ela precisa entender que a nossa vida cristã, se eu puder resumir, ela é feita de 3 fases. 3 fases. Que a hipergraça quer queimar essas 2 fases. A hipergraça acha que apenas na primeira fase se faz as 3 fases. E não dá. Eu vou explicar exatamente para esclarecer a mente de quem está nos assistindo. Se a primeira fase é: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomar o meu jugo que é leve e me dar o de vocês que é pesado, então é Mateus 11, 39, nós estamos falando da graça, da salvação. O segundo ponto é: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. Quem não renunciar, pai, mãe, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Essa é a segunda fase. Se a primeira fase é leitinho, a segunda fase, o caldo começa a engrossar. Eita. Porque Jesus não quer ninguém o resto da vida no jardim de infância. É verdade. Hipergraça é jardim de infância da fé. Todos que ficam na hipergraça durante muito tempo estão na creche espiritual. Não sabe exatamente o que é batalha espiritual, não entende guerra espiritual, está vivendo ali o lanchinho cristão. É igual a pessoa Aí que só você vem vive... para a segunda fase. É igual a pessoa que só vive de visão, revelação e campanha, né? Exatamente. A pessoa que vive de aí depois visão, ela vai revelação e crescendo, campanha, ela vai, né? Exato. Essa pessoa que vive de visão, revelação e campanha, apóstolo, já entra na segunda parte. Já entra na segunda parte. Ela já está disposta a viver algo a mais. Então ela está disposta a participar de uma campanha, de uma oração, de entrar na madrugada, etc. Ela está disposta a abandonar alguma coisa em prol desse reino. E ela acha que isso é tudo. Já faz voto e cumpre, né? Já compromissa. Já
É o que eles costumam dizer que já estão pagando preço. Né? Se chama assim, né? Estão pagando preço. Nós sabemos que quando eles falam isso, eles não estão falando de preço de salvação. Com certeza, é. Né? Eles não estão falando de preço de salvação. Há muitas pessoas que são maldosas na hora de interpretar essa frase, E o dizendo que Jesus já pagou o preço. Nós sabemos. Tem nada a ver com... E o sacrifício, quando fala de sacrifício, tudo para você fazer, você tem um sacrifício humano hoje, para estudar, para trabalhar, para ler a Bíblia, para orar. Tudo é você subjugando assim o seu corpo. Sim, é desse sacrifício. Não significa que é substituir o sacrifício de Jesus. Mas as pessoas são maldosas. Então é bom a gente esclarecer isso aqui, esclarecer a mente do nosso telespectador para que eles entendam. Mas aí vem a terceira fase. Qual que é a terceira fase? A terceira fase é a seguinte: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a terceira fase. Se a primeira é venha, a segunda é renuncie, a terceira é vá. Ide. Vá. Ensine tudo o que você aprendeu. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Agora, apóstolo, como que eu posso pegar uma pessoa que chegou hoje na igreja e dizer a ela assim: vá, faça discípulos, vá, ensina todas as coisas que eu tenho ordenado? Ele nem sabe quais são todas as coisas. É verdade. Ele nem se tornou discípulo ainda. Esses dias eu falei sobre filhinhos, jovens e pais, que é justamente isso que você está falando aí de uma outra maneira. Sim, apóstolo, porque pense comigo, como uma pessoa vai ser líder de célula. Eu sou muito favorável ao trabalho de célula. Mas como uma pessoa vai ser líder de célula se ela se converteu não tem nenhum ano? Sendo que a palavra diz, apóstolo, que os próprios discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. O apóstolo Paulo, quando se converteu, já quis sair pregando. Os apóstolos deram chega para lá nele e ele teve que ficar 3 anos e meio no Monte Sinai, ali aprendendo do próprio Cristo, antes de retornar para Jerusalém, se apresentar de novo aos apóstolos e só depois começar suas viagens missionárias. Às vezes... Quando nós colocamos pessoas que não estão capacitadas, que não estão maduras, porque essa hipergraça, apóstolo, ela prega isso. O cara entrou na igreja ontem, ele já vai tocar na igreja. A pessoa veio, apóstolo, do homossexualismo, veio do vício da bebida, mas ela tem um dom de cantar, a pessoa já está cantando no altar da igreja. Ontem eu estava vendo uma igreja em Goiânia, que um rapaz filmando, e ele entrou na igreja, eles estavam tocando Macarena na hora do culto, e as irmãzinhas com vestidos parecendo que estavam em boate, dançando até embaixo, requebrando na hora do culto. Esse pastor, ele pregava hipergraça. E sabe o que aconteceu com ele? Foi pego agora em adultério. Olha aí, tá vendo? Quem quiser pesquisar lá para ver, vai ver lá. A Igreja Casa de Goiânia, Davi Passamani. Não sei se pode citar o nome, mas às vezes é bom dar nome aos bois. Como o apóstolo Paulo dizia, Demas abandonou-me pelo presente século. Quem tolera o pecado, não tolera o pecado somente na vida dos outros. Tolera na sua vida também. Exatamente. Exatamente. E é principalmente por causa da sua vida. Ele já foi convencido de que é minha fraqueza, e ele já começa a entender as pessoas nesse sentido e não compreender que, embora seja difícil algumas coisas para algumas pessoas, é possível, porque conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, diz o Senhor. Exatamente. E aí, apóstolo, o que eles estão fazendo? A hipergraça prega um evangelho inclusivo. É o evangelho da inclusão. Não é o evangelho da conversão. É o evangelho da aceitação. É verdade. Vinde a mim, nós aceitamos você. Eles até mudam o versículo. Entendeu? Eles dizem assim, venhas como estás. Né? Venha como estás e permaneça como estás, que eu te amarei.
É essa a mensagem deles, mas o Vinde a mim não está dizendo isso. Pastor, O Vinde a mim está dizendo... Sim. Deixa eu falar uma notícia boa aqui. Ontem veio um rapaz aqui chamado Emerson na igreja. Ele trabalha aqui no Hospital Cacemes, aqui em Campo Grande. E ele falou que um menino de 3 anos deu entrada ontem no hospital, ou anteontem, vítima de afogamento. E o menino estava entubado. E era só um milagre para esse menino voltar. E ele acabou de mandar aqui para mim uma mensagem, que eu estou aqui acompanhando o senhor no estudo que o senhor me deu aqui. E essa mensagem ele falou aqui, ó, ele usou a palavra adivinha, né? Adivinha quem acordou, mesmo aumentando a sedação, ele acordou. Olha se não for Deus, se não é Deus na vida dele. O menino voltou, pastor. Glória a Deus. O menino voltou aqui. Glória a Deus. Eu estou feliz da vida, rapaz, nós fizemos um clamor ontem por esse menino. Aí eu falo, né, se a igreja está fechada em época de pandemia, e se a pessoa fica com medo em casa e não vai clamar como aquele centurião foi clamar pelo criado? Ele estava mal aqui ontem, ele trabalha na área da saúde, e um abraço aí a todos que estão trabalhando na área da saúde. E ele falou, pastor, eu falei, vamos fazer uma oração, porque para Deus não tem distância. E o menino voltou, pastor. Eu ficava olhando, pastor, o desespero, a angústia dos pais. Mas glória a Deus que o menino voltou. Só eu não poderia deixar de abrir esse parênteses aqui para glorificar a Deus, tá bom, pastor? Pode voltar lá no assunto lá. E estamos juntos nessa benção aí. Glória a Deus. Exato. Esse é o motivo de louvar o Senhor, né, apóstolo? Glória a Deus por isso. Então, apóstolo, a grande realidade é que nós que queremos ser arrebatados e queremos reinar com Cristo, nós precisamos estar preparados para esse evento. Apóstolo, não tem como tirar a santidade do Evangelho. É verdade. Não tem como. Na hipergraça, eles dizem assim, não pregue santidade. Não pregue santidade. Não fale sobre santidade, senão você vai expulsar as pessoas da igreja. É. Verdade. Então, é por isso que elas estão lotadas. Principalmente de jovens. Inchadas, né? Inchadas, principalmente de jovens, apóstolo. Meu Deus, uma mensagem, eles estão levantando doutores para si. Doutores para si. Eles são enganados porque eles são enganados pelo seu próprio ventre. Verdade. Eles desejam, então eles encontram o pregador lá que fala aquilo que eles querem ouvir. Em nenhum momento há confronto. E o confronto, quando há, é um falso confronto. É em cima de coisas que não têm valor. Em cima de coisas que tanto faz. Essa hipergraça traz a ideia de um evangelho fácil. A graça é de graça. Ela não é barata. É isso aí. Ela custou muito alto. É isso aí. E um programa como esse, que se dispõe a anunciar o verdadeiro evangelho, a santidade ao Senhor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Verdade. Ninguém. Esse programa precisa ser patrocinado. As pessoas precisam entender que Deus tem dado a elas recursos e o que é R$100 para ela é uma semente na mão dela, para ela frutificar. Ela frutifica e dando frutos, ela tem a segurança. Ela tem a segurança que ela está em Cristo, ela está enxertada na videira. É verdade. Que ela está dando fruto, porque, apóstolo, uma pessoa que não está enxertada na videira, uma pessoa que não está em Cristo, que não está no corpo, qual é o fruto dela? Ela pega R$100 e compra de bolacha. Ela pega R$100 e compra de cigarro. Ela compra de bebida. Esse é o fruto dela. E aí Jesus volta, ela vai ficar. Ela exatamente. Mas é o fruto. Cada árvore dá o fruto que pode. Uva não dá melancia. Então, quando a pessoa é convertida, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus e ela está disposta a frutificar, o fruto dela muda. Por quê? Como o senhor disse, houve uma transição, houve uma transformação. Sim. É a transformação do evangelho. Nós somos transformados. E aí o que acontece? Se você era melancia, hoje você é uva. Exemplo, né?
Então, essa transformação faz com que você mude a sua essência. Não é só aparência, porque não é só de folhas que vive a árvore. Teve uma que tinha O que aparência e realmente dá secou, vida né? para a árvore que está dentro. Oi? Teve uma que tinha aparência e secou, né? E secou e foi amaldiçoada por Jesus. Até a raiz. Nunca mais nasça fruto de ti. Nenhum tipo. Foi o que Jesus disse. E foi aí que surgiu o Sermão do Monte. Ou melhor, o sermão profético de Jesus, em Mateus 24. Sim. Porque Pedro fala assim, mestre, o senhor orou e secou. E ele falou assim, por que você está impressionado com isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí Pedro vai e faz a pergunta, quando será? E aí Jesus vem com um sermão profético, Mateus 24, 25, ainda pega um pouquinho do 26. A escatologia do Messias. E aí a escatologia do Messias vai de acordo com o que o senhor leu lá em Apocalipse 19. Sim. Não tem discordância nenhuma com o que João viu. E aí o senhor vai em Zacarias 14, parece uma cópia de Apocalipse 19. Parece uma cópia do capítulo 24 e 25 de Mateus. Parece uma cópia do que Judas fala na sua carta. Uma cópia do que fala 1ª e 2ª Tessalonicenses. Está tudo em acordo. Então não é um pastor da hipergraça que vai mudar essa realidade. Porque o próprio Apocalipse diz, qualquer um que tirar ou acrescentar, será lhe tirado também a parte da árvore da vida. Meu Deus. Isso é muito sério. Nós somos pecadores, somos falhos. Tanto eu quanto o apóstolo estamos sujeitos a errar. Sim. Nós não estamos pregando uma perfeição do ser humano. Não, mas nós não podemos corromper a palavra por causa das nossas imperfeições para que possamos nos sentir melhor. Exatamente. É nessa hora que a gente tem que reconhecer nossa insignificância. O temor tem que estar presente, a dependência de Deus tem que estar presente, o reconhecimento da graça tem que estar presente, o reconhecimento da misericórdia tem que estar presente. Mas eu e o Senhor, nós temos que ter essa consciência de que nós não podemos ser como éramos hoje com Cristo, ainda mais madurinho que somos, né? Nós precisamos hoje ter pelo menos aquilo ali que o Atos 6, no Atos 6 fala, né? Homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, né? Então a gente tem que ter alguns atributos, sim, nós temos que ter algumas coisas que nos aproximam mais da essência de Deus, sim. Nós não somos perfeitos como o Senhor falou, mas nós somos preparados para andar na perfeição de Cristo, que é a sua palavra, as boas obras. Eu costumo dizer, pastor, que não existe um homem sequer que não erre, não existe um homem sequer que não peque, não existe um homem sequer que não tropece, né? Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive na habitualidade do erro, na habitualidade do pecado. E eu acho que essa palavra define muito bem o que é igreja e o que não é igreja. A habitualidade do pecado mostra que a pessoa, ela está, quando eu digo assim, de uma forma dolosa, proposital, obstinada. Eu não estou falando das pessoas que têm os seus momentos, a sua fraqueza, que Deus está trabalhando na vida dela, que Deus já começou uma obra, já fez muitas coisas, e Deus ainda há de cumprir mais isso, essa limpeza, essa situação na vida da pessoa. Não estou falando dessa pessoa, não, que ela está lutando contra. Por isso que a Bíblia fala, a salvação é individual. Então o intuito não é julgar ninguém, mas é combater aquilo que pode levar pessoas a viver na habitualidade do erro de uma forma proposital. E essas pessoas, gerando essa iniquidade no coração delas, fica difícil dessas pessoas elas serem arrebatadas no dia que Jesus vier sobre as nuvens. Então a gente está aqui para despertar a igreja e para a gente também pegar essa palavra e se cuidar, né, pastor? Exatamente. Lembrando sempre que o evangelho tem essas fases. A fase da aceitação, que é vinde a mim. A fase da conversão, que é quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, é a renúncia. A fase da missão, que é o envio, ide por todo o mundo. E a fase da glorificação,
que é a segunda vinda, quando Cristo trocar o nosso corpo por um corpo glorificado, e aí já não teremos mais pecado em nosso corpo e não teremos mais por que pecar. São 4 fases. Nós precisamos entender essas fases. Nós não podemos viver a primeira fase como se ela fosse única. Como se a fase da graça, que é a fase da aceitação, fosse única. Não é única. Nós precisamos seguir. O apóstolo Paulo, nós vemos Jesus Cristo sempre ensinando esse passar de fase. Precisamos passar de fase. Precisamos avançar na fé. E como nós fazemos isso? Não nos conformando com esse mundo. Verdade. Então, os conformados são aqueles que o Senhor disse aí que estão obstinados. Então, são pessoas que já se conformaram com esse mundo. Elas já desistiram de lutar. Elas desistiram de combater o bom combate. Então, elas estão procurando paz. Elas querem só se divertir sem peso na consciência. Elas querem levar uma vida cristã sem nenhum tipo de peso na consciência. E eles pegam a primeira fase, que é a graça, que é a aceitação, que é toma o meu fardo, que é leve aqui, e me dá o seu que é pesado. Então elas estão muito cansadas, as pessoas estão cansadas de tantas contas, de tanta perseguição, de tanta opressão. Elas querem estar num território de refrigério. Elas querem encontrar uma nuvem para ficar embaixo e descansar. As pessoas não querem mais lutar. As pessoas querem descansar. As pessoas querem curtir. As pessoas querem viver o evangelho aqui na Terra de uma forma que Cristo dê tudo o que elas precisam para elas levarem uma vida maravilhosa, sem preocupações, sem problemas e sem crise. E o que a hipergraça oferece? Exatamente isso. Mas o que a hipergraça está tirando das pessoas? Está tirando o reino. Meu Deus. Porque é quem vencer. E não se vence sem luta. No mundo tereis aflição. Aflições. Aflições, no plural. Verdade. Não é verdade, apóstolo? É verdade. Olha, pastor Fabrício Moura, aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, conosco aqui no programa Tempo Precioso, trazendo mais um tema muito interessante. Nós estamos estourando nosso horário aqui, mas só para embasar essa parte do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,17, diz ali que seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Pastor Fabrício, vamos deixar para a semana que vem o senhor falar sobre as profecias que serão cumpridas e o que ocorrerá no corpo, no nosso corpo nesse período também. E aí a gente conclui esse assunto, as profecias, isso mesmo, as profecias serão cumpridas. E aí, dentro dessas profecias ocorrerá a ressurreição, trará consigo os seus, ocorrerá a transformação do corpo, ou seja, nós estaremos no corpo incorruptível. E eu queria que o senhor falasse isso a semana que vem, se o senhor não tiver compromisso, puder estar conosco mais uma vez. E a gente vai e conclui esse assunto, né? E abençoando o nosso povo aí, esse povo maravilhoso que é o povo de Deus, que tem aí nos assistido, nos prestigiado com a sua presença. Deixa eu ver se eu tenho aqui como mandar um alô para eles aqui. Olha aí, pessoal. Deixa eu ver. O ministro Brito Carreira está aqui conosco. Aqui, como eu abri agora, muitos não aparecem para mim. A Adi Santos, a Romara. A Adi está dizendo aqui, ó, cada árvore dá o fruto que pode. Que fruto que temos dado? A Adi aqui, você lembra da Adi? A Romari está aqui também, amém. Ela está dizendo, a graça é de graça, ela não é barata. Foi pago um preço muito caro. Pastor Fabrício Moura, a frase que ela está aqui falando aqui, né? Que maravilha. A Maria José também está aqui, a minha mãe, a Aline Simões também está presente, Flávio Alves. Eu abri aqui como abri agora, mas tem um grupo aqui que está participando conosco. Pastor Fabrício Moura, eu gostaria que o senhor entrasse agora, infelizmente, nas considerações finais. Nós vamos ter que entregar aqui o horário para a rede. Eu quero agradecer já de antemão, mais uma vez, a sua presença. Amém, apóstolo. Não se esqueçam que se trata de um evento. Um evento requer preparação. Não se esqueçam que é uma promessa
tem suas bênçãos. E qual é a bênção? A coroa da justiça. Não se esqueçam o que disse o apóstolo ali quando leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então virá o Senhor sobre as nuvens e arrebatará a sua igreja. São as minhas considerações. Busquem com muita alegria, porque o Espírito e a noiva é que dizem vem. Então a segunda vinda de Jesus, duas fases. A primeira, arrebatamento. E a segunda vinda propriamente dita. A primeira, harpazo em grego. A segunda é parousia em grego. Você que está nos ouvindo, assistindo, comece a frutificar. Dê frutos dignos de arrependimento. Eu sei que você busca muita graça, você busca muito o favor e a aceitação de Deus, e nós fomos aceitos, sim, nós fomos aceitos por Deus. Mas busque também frutos dignos de arrependimento. Batalhe pela sua salvação, carregue a sua cruz, renuncie, pai, mãe, irmão, se for preciso o que for, bens, e não se esqueça, ide, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando os mandamentos que ele tem nos ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, apóstolo Paulo. Deus abençoe a Igreja da Família, a Rede Super MS, esse estado que eu me apaixonei por ele, Campo Grande, uma cidade que eu até choro de saudade por ela. Me apaixonei por Campo Grande, viu? Deus abençoe vocês. Estou aqui em Cuiabá. E você que queira me acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, isso, eu estou colocando o link na descrição para você aí. Olha aí, tá vendo, pessoal? Obrigado, pastor Fabrício Moura. Quem sabe um dia o senhor volte para cá, né? Dar esse presente pra gente aí. Né? A gente não sabe, amém, né? A Bíblia fala verdade, que o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça, né? A gente está um tempo num lugar, de repente está em outro, Deus vai enviando, vai fazendo a obra e vai trabalhando verdade, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Um abração mais uma vez para toda a sua família. Que Deus te abençoe e sucesso para você. Deus abençoe. Amém. Olha aí, pessoal, tá vendo? Nós estávamos aqui com o pastor Fabrício, uma mensagem que foi abrindo alguns leques aqui, Deus foi falando aos corações. E é isso que ele falou, não tem mais o que falar, a não ser orarmos agora e pedimos a Deus. Um versículo que veio ao meu coração, Hebreus 4,16. Entremos, né, com confiança ao trono da graça. Encontramos misericórdia e o favor oportuno. Vamos entrar agora com confiança ao trono da graça? Oremos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor fala, meu Deus, na Tua palavra que nós devemos conservar a nossa alma, manter a nossa alma em Ti. Ó meu Pai, eu venho diante de Ti para que pedir ao Senhor para que todas as vozes contrárias venham se calar. Tudo aquilo, meu Deus, que vem soprando nos ouvidos do povo, tudo aquilo que vem, meu Deus, para afastar as pessoas cada vez mais das suas posições, do compromisso com a Tua verdade, com aquilo que o Senhor tem chamado elas para fazerem. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Deus, a bênção do Senhor sobre os seus filhos, que evitem, meu Deus, o ímpio, que evitem o conselho, Pai, do ímpio, do pecador, do escarnecedor, mas que tenham o prazer na lei do Senhor, meditando, meu Deus, na sua lei de dia e de noite, Pai, para que sejam prudentes e para que venham prosperar em tudo que colocarem em suas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, através dessa mensagem, que o Senhor possa reerguer pregadores, diáconos, obreiros, evangelistas, apóstolos, mestres, meu Deus, pastores, profetas. Meu Deus, que o Senhor possa reerguer, meu Pai, todas essas pessoas a qual o Senhor, meu Deus, entregou esses governos. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Pessoas que não estão conseguindo vencer, que vençam a partir de então as suas lutas. O Senhor tem trabalhado na vida de muita gente, o Senhor vai concluir a obra e essa pessoa cada vez, meu Deus, vai estar passando por essas fases mencionadas pelo teu servo e serão, meu Deus, pessoas preparadas para o grande dia
do arrebatamento para o grande dia do reino da salvação, em nome de Jesus. Amém. Olha, que Deus te abençoe. Domingo, às 9 da manhã e também às 18 horas. Domingo, às 9 da manhã e também às 18 horas, aqui na Igreja Evangélica da Família, uma palavra de Deus para você. Um louvor abençoado, um povo muito abençoado, oração. Deus tem abençoado. Quero mandar um abraço para todos da área da saúde. Quero mandar um abraço para todos que estão empenhados, lutando contra a Covid-19. Abençoa agora em nome de Jesus as pessoas que estão hospitalizadas, assim como o menino Joaquim foi alcançado pela intercessão, não só nossa, tem muita gente orando por eles, nós não queremos glória de ninguém, mas nós oramos ontem e hoje tivemos essa resposta e nós acreditamos que nós somamos com a oração de muitos e esse menino vai ser entregue nas mãos dos pais, para a glória do Senhor, tá bom? E não esqueça, você que nos acompanha, em participar desse propósito, são 100 pessoas com uma oferta de R$100. Você pode fazer a transferência até o dia 31, para que nós venhamos pagar todas os nossos compromissos. Deus nunca deixou faltar, Ele nunca vai deixar faltar. Conto com você, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.